lindezas! Pra quem não me conhece, eu sou a Mar e eu já moro aqui na Irlanda tem 9 anos. Eu andei refletindo bastante agora durante essa quarentena, né? Quem me acompanha lá no Instagram deve estar vendo algumas das coisas que têm acontecido na minha vida agora nessas últimas semanas, alguns dos hábitos que eu adotei, alguns dos desafios que eu coloquei pra mim mesma, e muita gente me pediu pra compartilhar, né? Como que eu tenho feito pra organizar os meus dias durante esse período. Afinal de contas, eu tô trabalhando de casa, eu tenho praticamente 3 empregos diferentes por enquanto, e o pessoal começou a perguntar bastante como você faz pra você se organizar, como que você planeja os seus dias, suas semanas. Espero, né, que eu consiga inspirar vocês e ajudar vocês talvez a se organizarem um pouquinho melhor. Bom, mas antes de começar a compartilhar as coisas que eu tinha feito lá no Instagram, pra dividir um pouquinho com vocês, eu tive um período em que eu fiquei bem isolada mesmo. Eu fiquei bem ausente das redes sociais, eu tava postando pouco no Instagram, nem o WhatsApp, assim, eu não conseguia usar direito, sabe? Eu não tava conseguindo interagir com as pessoas, tava sendo bem desafiador pra mim. Que é interessante, porque antes da quarentena eu era bem melhor em fazer isso. Inclusive eu peço desculpa pros meus amigos queridos que me sentiram um pouquinho ausente. Eu acho que realmente eu tava precisando ficar um tempinho comigo e eu ainda preciso ficar um tempinho maior comigo, né? Mas agora eu tô tentando equilibrar esses dois lados. Então, com todas essas reflexões que vieram, eu comecei a me perguntar muito como que eu quero me sentir quando essa situação mudar. Como que eu quero me sentir quando a quarentena acabar, por assim dizer. Eu sei que talvez o mundo nunca volte a ser o que ele era antes, e eu não acho que isso seja uma coisa ruim, minha opinião pessoal. Eu espero que as mudanças venham para o bem, né, para a melhoria do mundo como um todo. Mas de qualquer jeito eu comecei a me fazer muito essa pergunta: como que eu quero me sentir quando isso tudo acabar, ou quando isso passar? E eu comecei a perceber que eu não tava talvez dando o melhor de mim, né? Que talvez se eu continuasse do jeito que eu tava, eu ia terminar a quarentena e eu não ia estar me sentindo tão bem quanto eu poderia comigo mesma. Então eu comecei a estudar algumas possibilidades e ver como que eu poderia, que mudanças eu poderia trazer, né, pro meu dia a dia, pra minha rotina, pra que eu pudesse mudar esse sentimento, pra que eu conseguisse me sentir melhor comigo mesma, pra que eu conseguisse organizar melhor os meus dias, porque muitas vezes é isso, às vezes a gente fica, pelo menos pra mim, né, eu ficava tão perdida ali nos meus pensamentos, nas minhas reflexões, que eu acabava não fazendo tanto quanto eu gostaria. Tanto no trabalho, no meu desenvolvimento pessoal, né, e eu comecei muito a olhar pra algumas pessoas em volta de mim, ao meu redor, tomar como exemplo, assim, e isso é uma coisa que pra mim é muito importante, é ter pessoas ao meu redor que me inspirem, pessoas que, sabe, que sirvam de exemplo mesmo pra mim, de como que eu posso ser uma pessoa melhor. Eu sou abençoada de morar com 4 pessoas maravilhosas, um beijo pros 4, pra Deia, pro Gus, pra Ina e pro Rezinho. São maravilhosos e me inspiram muito. E inclusive várias das coisas que eu vou falar nesse vídeo são coisas que eu observei eles fazendo e que eu decidi, né, trazer pra minha vida. E outra pessoa também, que claro, eu tô super em contato e que me inspira e me motiva muito, é o Edu. Eu vejo fazendo 1 milhão de coisas, né, e fazendo o melhor uso possível dessa quarentena dele. Então, um beijo pro Edu também, que também me ajudou muito a organizar melhor os meus dias e me sentir melhor como um todo. Então, vamos lá! Então, a primeira coisa que eu percebi que eu precisava era realmente organizar melhor os meus dias. Porque se tudo ficava meio solto, acabava que muitas vezes eu chegava no final do dia e pensava, puta, eu não fiz tal coisa que era importante. Mas por que eu não tinha feito? Porque eu não tinha me organizado, eu não tinha colocado ali uma lista das coisas que eu precisava fazer, eu não tinha organizado os meus horários. Essa foi uma coisa muito importante. E antes da quarentena, eu tava usando muito o Google Calendar. Mas quando eu comecei a trabalhar de casa 100% do tempo, parece que eu precisava de alguma coisa fora do computador, porque eu já passo tanto tempo no computador, e eu sou uma pessoa, quem me acompanha sabe, eu amo escrever, então eu amo papel, né? Eu sempre amei ler e escrever, e eu falei, vou voltar pro papel. Decidi resgatar o meu planner das trevas. Esse aqui é o meu planner, que eu comprei na Tiger, paguei uns 3 euricos, uma lojinha aqui de Dublin. E eu tinha comprado ele, sei lá, no final do ano passado. Até usei alguns dias, uma coisinha ou outra, mas, sabe, não tinha vingado. E eu falei, puta, vou resgatar o meu planner e vou tentar me organizar no papel, né? Então, assim, eu coloquei que todo domingo à noite eu ia organizar pra minha semana as coisas que eu sabia definitivamente que eu ia fazer, que eram parte da minha rotina diária, e depois, cada dia de manhã, eu ia colocar as tasks que eram prioridades pra aquele dia. Então, por exemplo, eu sei, no domingo à noite eu já sei, todo dia da minha semana eu vou fazer meditar, que eu vou fazer meus exercícios de afirmação, as minhas afirmações, que eu vou fazer meus exercícios de manifestação e que eu vou trabalhar nos meus chakras. Então, todo dia eu faço um exercício de respiração pra alinhar os meus chakras. Tudo isso eu faço de manhã, necessariamente. Se por algum motivo eu não consigo fazer de manhã, eu
vou fazer no meu dia, mas assim, é mandatório. Eu não acabo um dia sem ter feito essas coisas. E eu coloco do meu jeito abreviado. Antes eu escrevia cada coisa, hoje eu já sei o que é aquilo. Então eu coloco um Azinho pra afirmações, um M pra meditação, um M pra manifestação, e eu sei o que é. Além disso, eu já sei que eu quero fazer pelo menos um pouquinho de exercício todos os dias. Essa é uma coisa também que a quarentena, na verdade, me ajudou a melhorar muito. Foi o autocuidado. Eu gravei um vídeo, inclusive, pro nosso curso, o Dublin Pro, que logo vai estar disponível pra vocês, onde eu falo um pouquinho sobre resiliência e eu falo sobre esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, né? Porque a gente trabalhando de casa, às vezes fica difícil se desligar, porque a gente tá ali com notificação o tempo inteiro no nosso celular, né? A gente tá ali com acesso ao nosso e-mail muito fácil. Então muitas pessoas estão sentindo dificuldade em se desconectar do trabalho. Então o autocuidado em momentos como esse é muito importante. Você tá tirando tempo do seu dia pra cuidar de você, você tá fazendo pausas decentes pra você comer bem, você tá comendo alimentos que são nutritivos pro seu corpo, tá cuidando, mantendo ele saudável, né? Principalmente agora que tem um vírus rolando solto por aí, mais do que nunca é importante a gente cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, porque isso vai ajudar a manter nossa imunidade mais alta. E se a gente tá com a imunidade alta, vai ser muito mais difícil um vírus atingir a gente, ou atingir a gente de uma maneira grave. Você vai estar com o seu corpo muito mais bem preparado pra lidar com qualquer coisa que apareça. Então é muito importante, sim, por vários motivos, ter esse autocuidado, cuidar da gente, né? Então eu decidi fazer um pouquinho de exercício todos os dias. E eu pensei, tem dias que eu vou estar cansada, se eu fizer 5 minutos de exercício, é melhor do que eu não fazer nada. Então teve uns dias que era aquilo que eu podia dedicar, era 5 minutos, tudo bem, eu fiz 5 minutos de exercício. Aí a gente começou a fazer yoga todo dia de manhã antes do trabalho, e agora a gente tá fazendo um desafio dos 21 dias de yoga, eu, a Day e a Ina. Meu senhor amado. Essa coisa do desafio é uma coisa que eu gosto bastante. É uma coisa que a gente brinca muito aqui em casa. Eu comecei a me colocar pequenos desafios, né? Principalmente voltados para essa coisa dos exercícios. Porque é uma coisa que me diverte. Queria muito, sempre quis aprender a fazer headstand. E eu comecei a tentar. O tanto de tombo que eu levei, você precisa aprender a cair, né? E é muito interessante quando você tá se colocando num desafio desses, porque literalmente você precisa aprender a cair. E na vida, no sentido figurado, a gente precisa aprender a cair também e levantar. De seguir tentando, de cada dia tentar e tentar e tentar. E juro, tinha dias que, se eu podia, eu ficava 40 minutos, 1 hora, tentando lá virar de ponta cabeça, caindo, levantando, caindo e tentando de novo. E rindo de cada tombo que eu levava, né? Quando você aprende a rir de um tombo que você leva tentando fazer um exercício desse, você tá ensinando o seu cérebro que it's okay, né? Tá tudo bem eu cair, eu posso levantar, eu posso tentar de novo. Isso é parte do meu processo. Força aqui, força nesse braço, vai. Tira um do erro. Isso. Tira o outro e tenta parar a perna igual. Já conseguiu pôr o joelho. E a gente pode levar isso pra outras áreas da nossa vida. Então, assim, tudo bem se eu errar, tudo bem se eu cometer um erro. Eu vou levantar e eu vou tentar de novo e eu vou fazer melhor na próxima vez, até que eu vou estar conseguindo fazer aquilo maravilhosamente bem. Então, acho que foi semana passada, depois de já umas, sei lá, 5 semanas tentando, eu consegui pela primeira vez fazer um headstand sozinha, sem apoio, sem a parede, e ficar lá alguns segundos. E agora, cada dia que eu vou lá e tento, eu consigo ficar às vezes 1 segundo a mais, às vezes eu fico 5 segundos a mais, e às vezes eu caio de novo, e tudo bem. Se colocar desafios é muito legal, é motivador. Então tem várias lições nisso, né? Pelo menos pra mim. Eu tô dividindo, que é a minha verdade, eu tô dividindo o que funciona pra mim, né? Algumas coisas vão funcionar pra alguns de vocês, outras não vão, e tudo bem. Vamos voltando lá nas lições ali de tudo que fazer headstand me ensinou. Isso porque eu tava falando do meu planner, mas vamos lá. Então uma das lições que eu aprendi, eu não devia me comparar ao meu coleguinha, mas eu devia me comparar apenas, se eu fosse me comparar a alguém ou alguma coisa, eu devia me comparar simplesmente, somente a mim mesma. Então eu via lá a Ina e o Renato virando de ponta cabeça tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, né? Ou muito mais rápido do que eu consegui, vamos colocar, porque também foi desafiador pra eles. Mas eles conseguiram mais rápido. E quando eu olhava pra aquilo, eu não ficava assim, puta, eles conseguiram tão rápido, eu não vou conseguir, porque se eu não consegui até agora, eles conseguiram. Eu pensava, nossa, que incrível, eles já conseguiram. A próxima vou ser eu vou continuar tentando. Um dia vai estar tão fácil pra mim, quanto tá fácil pra eles agora. Então cada dia que eu tentava ser um pouquinho melhor do que eu tinha sido
parecido no dia anterior, né? O Du sempre fala isso, tipo, os ganhos marginais, que é você melhorar 1% a cada dia em relação a você mesmo, em relação a como você tava ontem, não em relação ao amiguinho. E quando a gente tá fazendo esse tipo de desafio pra nós mesmos, seja ele qual for, tá? Seja você conseguir ficar 1 segundo a mais de ponta cabeça, seja você conseguir meditar 5 minutos, ou meditar por 1 minuto a mais do que você meditou ontem, né, com a mente tranquila, seja você conseguir desligar o celular 5 minutos antes de dormir do que você desligou no dia anterior e passar um tempo de qualidade com a sua família sem pensar no trabalho, né, e você conseguir fazer isso um pouquinho mais do que você fez no dia anterior, qualquer uma dessas coisas. Se coloquem metas pequenas, micro metas. Se hoje eu não consigo fazer um headstand, virar de ponta cabeça lá, e amanhã eu quero conseguir ficar de ponta cabeça sem ajuda durante 5 minutos, eu vou me frustrar, porque eu vou tentar amanhã e dificilmente eu vou conseguir, porque se hoje eu não consigo, amanhã eu quero chegar já a ser um expert, não vai dar. Amanhã eu quero fazer 1% a mais, eu quero ser um pouquinho melhor. Então, por exemplo, hoje eu consigo fazer 5 flexões, amanhã eu vou tentar fazer 6 flexões. E eu vou ficar uma semana fazendo 6 flexões. E depois eu vou tentar fazer 7. Eu não vou pular de 6 pra 18, porque eu vou me frustrar, vai doer, eu não vou conseguir, eu vou parar antes e eu vou ficar, puta, não consegui. Então, micrometas. Então, como eu falei, eu já sei dessa rotininha que eu tenho de manhã, eu já sei que eu vou fazer esses exercícios. Eu prefiro fazer isso antes de começar a trabalhar. Não corre o risco de eu falar, puta, eu não vou conseguir fazer minha yoga ou meus 5 minutos de exercício porque eu tenho que trabalhar. Porque o trabalho hoje tá foda, sabe? Tá muita coisa acontecendo e eu não vou conseguir parar. Fazer logo de manhã já exclui esse risco de você arrumar uma desculpa pra não fazer durante o dia. Claro que cada um tem um certo nível de flexibilidade no trabalho, né? De fazer, enfim, breaks, né? De fazer intervalos, ou de parar pra almoçar durante determinado tempo. Ou tem muita gente que ainda tá indo trabalhar, né? Ainda tá indo trabalhar fora de casa. Daí você tem o seu intervalo de almoço. Imagino que a maioria das pessoas tem um intervalo de almoço. O que você vai fazer, sabe? Se você come, principalmente pra quem tá em casa, se você come ali na frente do computador, pensando em tudo que você tá fazendo, ou trabalhando enquanto você come, você não tá nem prestando atenção na sua comida, no que você tá ingerindo. E assim, eu tô falando isso, mas não quer dizer que eu sou maravilhosa e que todo dia eu como fora da tela do meu computador. Não, tem dias que eu ainda tô comendo e eu tô ali, ó, só de olho no que tá acontecendo. E tudo bem se hoje eu fizer isso. Amanhã eu quero ser diferente. Puta, hoje eu comi na frente do computador. Amanhã eu vou parar e vou fazer uma pausa decente. Eu vou dar esse carinho pro meu corpo. Isso também é outra coisa, né? É você não se julgar, né? Claro que eu não posso ficar todo dia comendo em frente do computador e falar, não, amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou fazer melhor, e nunca fazer diferente. Mas assim, se perdoe também, caso hoje você não seja um exemplo sabe, do que você gostaria que você fosse. Tudo bem, dá um tapinha nas costas, fala, amanhã eu vou ser melhor. Seja melhor, porque não adianta também a gente fazer esse planejamento, a gente estruturar tudo bonitinho e chegar no final do dia e a gente todo dia tá falando, puta, hoje eu não fiz o que eu tinha me proposto a fazer. E outra coisa que eu fiz também durante essa quarentena, que rende um vídeo inteiro, caso vocês queiram ver, eu posso gravar, foi que eu comecei a fazer jejum intermitente. Que eu já tava fazendo, né, o jejum ali de pelo menos 12 horas desde o ano passado. Eu fazia esse break de 12 horas, que é muito fácil de fazer, se você parar pra pensar, porque assim, comi 8 horas da noite, parei de comer 8 horas da noite, só vou comer às 8 horas da manhã. E depois eu comecei a ler, pesquisar mais, e eu comecei a ver dos benefícios que tinha caso eu conseguisse ficar 14 horas de jejum. Então eu aumentei pra 14 horas. E depois 16 horas. Até que eu, por exemplo, como eu gosto de desafio, eu fico, nossa, essa semana eu vou bater meu recorde. Então se eu já fiquei 16 horas, eu vou ficar 16 horas e meia. Tanto que semana passada eu bati meu recorde e fiquei 17 horas em jejum pela primeira vez. Eu gosto, eu me motivo, assim, com esses desafios. E é pra mim mesma, não é pra mais ninguém, entendeu? Então se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando um pouquinho sobre os benefícios do jejum intermitente, por que eu resolvi aderir, né, essa prática na minha vida também. Pra quem trabalha o dia inteiro, ok, acabou o trabalho, né? Tem muita gente que tem 2 empregos, tipo eu. Às vezes eu vou ter que trabalhar à noite também, porque senão eu não consigo fazer tudo. Chegou ali à noite, né, você tá em casa, o que você vai fazer? Você mora com a sua família? Passa o tempo de qualidade com a sua família, coloca lá na sua agenda. Sua rotina antes de dormir, qual vai ser? Você quer assistir alguma coisa legal pra você dar uma relaxada? Você quer ler um pouco? Sabe, eu mesma, eu não tava lendo tanto quanto eu gostaria. Eu amo ler, eu fiquei semanas sem ler. Então, essa semana, por exemplo, eu coloquei na minha agenda que todo dia, antes de dormir, eu vou ler pelo menos 10 minutos. E 10 minutos é pouco, mas pra quem não tava lendo nada semana passada, é ótimo. Se eu conseguir ler 10 minutos por dia,
essa semana, eu vou estar muito feliz comigo. E na semana que vem pode ser que eu aumente pra 12 e depois eu aumente pra 15. E assim eu vou construindo hábitos, eu vou conseguindo transformar aquilo parte da minha rotina. E claro que tem gente que gosta mais de rotina do que outras, e você pode fazer uma rotina toda doida também, né? O seu planejamento não precisa ser certinho. Todo dia eu vou acordar tal hora, fazer isso aqui, depois isso aqui, depois isso aqui. Tem gente que prefere deixar tudo mais solto, mais livre. Nesse caso, e se você funciona bem assim, coloca tudo, lista o que você quer ter feito no seu dia, mas sem colocar horários definidos e certinho. Eu preciso colocar os horários. Tipo, eu vou parar das 2 às 4 para fazer isso, porque assim é mais difícil eu me boicotar e fugir do meu planejamento. Tente entender o que funciona melhor pra você. É colocar por horário as suas tarefas? Ou é colocar por, às vezes, intervalos? Tipo, de manhã eu quero fazer tal coisa, de tarde eu quero fazer tal coisa, e de noite eu quero fazer tal coisa. E divide em 3 blocos. Ou deixa um bloco só de tudo que você quer fazer e vai lá marcando conforme você faz. Essa é outra coisa que eu mudei. No começo eu riscava tudo que eu tava fazendo. Só que depois eu falei, ai não, fica meio bagunçado. Eu não gosto de olhar para semanas anteriores e ver tudo riscado. Então eu comecei a riscar só o que eu não fazia. Porque assim eu riscava menos coisas, né? E eu conseguia visualizar melhor o que eu tinha feito, porque não tava cheio de rabisco por cima. Com o tempo, você vai começar a ver o que funciona melhor pra você. Você vai se adaptando. E tudo bem se semana que vem você decidir mudar o jeito que você tá se organizando, né? Porque a gente tá aprendendo, a gente tá se descobrindo, a gente tá redescobrindo muita coisa nesse período. Outra coisa que eu gosto de colocar é quantas horas de jejum eu fiz naquele dia. Já que eu me propus a fazer isso, eu sempre marco o horário que eu parei de comer e o horário que eu voltei a comer, que eu comecei a comer no dia seguinte, né? E se a gente vai fazer alguma coisa desse tipo, é muito importante também saber que tipos de alimento a gente vai ingerir na nossa primeira refeição do dia, né? Se você fica 16 horas sem comer e você começa a comer o dia comendo um pão com manteiga, não vai ser legal pro seu corpo, né? Tem que ser alimentos nutritivos mesmo, que vão dar pro seu corpo o que ele precisa depois daquelas horas todas sem comer. Então essa é uma outra coisa importante. Eu, inclusive, recomendo consultar uma nutricionista se você for fazer, realmente, né, entrar de cabeça nisso. E cuida da alimentação de vocês, né? O que eu tô comendo? Eu tô comendo proteína suficiente, eu tô comendo os nutrientes que eu preciso. Compartilhei lá no meu Instagram essa semana um post falando um pouquinho sobre a minha refeição preferida do dia, que é o brunch, né, que aqui é breakfast plus lunch, que é uma mistura de café da manhã com almoço. E como nessa quarentena eu tava em casa e fazendo jejum intermitente, eu falei, poxa, eu vou começar todos os meus dias comendo um brunch. E eu sou o tipo de pessoa que, se eu gosto de comer alguma coisa, eu não enjoo. Você pode me dar a vida inteira aquilo pra eu comer e eu vou gostar. Então assim, o meu brunch todo dia é igual. É difícil eu começar meu dia comendo outra coisa. E pra mim funciona, porque eu gosto, eu amo comer aquilo. Ovos mexidos com espinafre e pimenta caiena. Às vezes eu ponho um pouquinho de queijo quando eu tô usado. Uma torradinha de pão integral ou pão de fermentação natural com abacate, limão e pimenta preta, que é a pimenta do reino aí no Brasil. Eu como uma salada de rúcula, tomatinho, queijo feta, azeite, show. Às vezes eu como um pouquinho de lentilha, um pouquinho de quinoa também, dependendo da minha fome. Mas assim, e muita semente, adoro semente, coloco um monte de semente, né? Às vezes eu coloco um pouquinho de açafrão pra fazer, porque o açafrão é anti-inflamatório. A pimenta caiena eu coloco porque também tem vários efeitos maravilhosos no nosso corpo, inclusive ela ajuda a regular o nosso metabolismo. Então assim, também é legal ir aprendendo sobre essas coisinhas, né? As sementes, cada semente, às vezes as castanhas, elas têm também vários benefícios, vários nutrientes. Então é legal a gente começar a entender, né, como que a gente pode trazer isso, né, esses nutrientes, essas vitaminas pro nosso corpo, né, e principalmente porque eu não como carne, né, pelo menos é muito raro. É importante eu estar ciente do que eu tô comendo e se eu tô trazendo pro meu corpo tudo que ele precisa. A gente teve o jantar com as ganhadoras, né, do desafio lá, dos 3 mil reais de doações pro WXP Online, no final de semana, e uma das meninas falou assim pra mim, Má, uma vez num vídeo você falou que o nosso corpo é nosso templo, e depois disso eu comecei a pensar e mudei vários hábitos na minha vida. Eu fiquei pensando naquilo e falei, nossa, que lindo, né? Tipo, uma coisa que eu falei ali que fez tanta diferença pra ela. Reverenciar o nosso corpo. A gente tem que respeitar o nosso corpo e cuidar dele da melhor forma possível. Aproveitem, né, esse tempo que vocês estão em casa. Às vezes aprende a cozinhar uma coisa diferente, sabe? Aprende a fazer uma coisa nova, que vai trazer esses nutrientes pra você. Vai procurar pessoas que fazem isso, que são especialistas nisso, pra te inspirarem, pra te dar dicas. Cuidem desse corpinho, gente, porque assim, é ele que vai levar a gente aí até o final da vida. Eu pretendo viver mais de 100 anos, então assim, tem que cuidar pro bichinho aguentar com saúde e força até lá. Bom, se deixar eu posso ficar aqui horas falando sobre isso com vocês, mas eu espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho do que eu tenho feito no meu dia a dia. Continuem me acompanhando lá no Instagram, que eu tô sempre postando dicas, postando um pouquinho do meu dia a dia, compartilhando com vocês coisas que eu faço e que me fazem bem, que talvez sirvam pra vocês e que talvez não também, tudo bem. Filtrem, e não só do que eu falo, né, mas filtrem de tudo que vocês estão recebendo de informações, né?
filtrem muito o que serve pra vocês e o que não serve pra vocês. Porque nem tudo que funciona pra mim vai funcionar pra você, nem tudo que funciona pra fulano vai funcionar pra você. Então, pra ajudar vocês a se organizarem um pouquinho melhor, fiz um template. Claro que eu não sou nenhuma designer, né? Mas eu tentei fazer um template bonitinho de uma página de um planner, de segunda a domingo. Então vocês podem imprimir, ou vocês podem até usar no próprio computador, ou senão vocês podem só usar o modelo e desenhar mesmo numa folha de sulfite ou num caderno, né? Não precisa, não tem uma regra de como tem que ser um planner. Mas eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem baixar, né, fazer o download do plannerzinho que eu fiz, é só clicar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que vocês têm feito pra organizar o dia de vocês. Comenta o que vocês acharam desse vídeo, o que mais vocês querem me ver falando por aqui. E lembrem-se de se fazer algumas perguntas, né, que vão ajudar vocês a entender melhor, né, o que vocês precisam fazer pra se sentirem melhor em relação a vocês mesmos. O que eu quero alcançar essa semana, o que eu quero alcançar nesse dia, né? Eu quero terminar esse dia sentindo orgulho de mim. Então o que eu posso fazer hoje pra terminar o dia me sentindo orgulhoso de mim mesmo? O que eu preciso fazer pra chegar lá? Quais são as tasks, as tarefas que eu vou colocar no meu dia que vão me ajudar a chegar no final desse dia me sentindo bem comigo mesmo? Muito sempre voltado no que a gente quer sentir. Ah, eu quero me sentir bem comigo, eu quero me sentir feliz, eu quero sentir que eu aprendi coisas, que eu usei bem meu tempo. Tá, legal. Então o que eu preciso fazer pra conseguir me sentir dessa forma? Reflitam sobre o que vocês têm feito, né, até agora pra se cuidar e o que vocês querem melhorar, no que vocês querem ser 1% melhor amanhã. A gente se vê na próxima. Beijinho e continuem cuidando de vocês todos os dias. Nunca deixem de ser a prioridade maior de vocês. Muito amor pra vocês e até a próxima.